Você já ouviu falar que as paredes falam? Ou você aprendeu diferente, que paredes têm ouvidos? Pois eu vou te falar, além dessas duas possibilidades que são muito reais, tem uma terceira. Parede tem memória. A gente chama de memória de parede, isso é muito utilizado em Feng Shui. Quer saber mais? Logo depois da vinheta. Voltando com vocês agora, eu vou sempre, como eu faço, pedir para vocês que, gostando do tema, curtam. Isso sempre ajuda todas as pessoas que entregam conteúdo como eu. Quanto mais curtidas recebem, mais o YouTube considera seu conteúdo bom e espalha para mais pessoas. E eu tenho esse interesse sempre de que mais pessoas saibam das coisas como elas têm que ser. Inscrevam-se no canal, coloquem lá o sininho lá em alerta para que ele avise vocês que 2 vezes por semana eu, Francisco Borrello, estou aqui com vocês para lhe entregar conteúdos de todo tipo, não só de Feng Shui, mas de metafísica, que é a parte da psicossomática, cromoterapia, radiestesia, radiônica, comportamentos, inteligência emocional, entre outras coisas, tá bom, pessoal? Bem, eu comecei dizendo se parede tem ouvidos, se paredes falam, garanto que tem, garanto também que paredes têm memória. E como paredes têm memória, você deveria pensar muito antes de alugar, de comprar um imóvel. Fazer uma pesquisa. Digamos que você queira comprar um imóvel, comprar ou alugar um imóvel para fazer um comércio. Seria interessante você ver a história antiga desse imóvel. Já foi comércio lá? Já foi indústria lá? Quantas vezes? Por que não estão lá ainda? Faliram? Não conseguiram pagar o aluguel? Morreu alguém lá dentro? Ficou alguém doente lá dentro? Seja o que for, pode ser esse imóvel para alugar, pode ser uma residência para você morar. Já foi algum templo religioso de qualquer tipo? Já foi algum matadouro? Já foi velório? Já foi cemitério? Já foi hospital? Parece que eu estou exagerando. Eu já fiz consultorias, estou querendo lembrar, Jaguaré. No Jaguaré, para os lados de Osasco, lá para aquelas bandas lá, ali quase tudo é cemitério indígena. E hoje tem um monte de condomínio em cima. Fazendo meus cursos, vocês vão saber os fenômenos que acontecem e como resolvê-los, para você ter uma ideia. Então, por quê? Porque fica a memória. Você já viu aquele filme chamado Poltergeist, que quer dizer fenômeno, em inglês? E por que razão? Uma casa em cima de um cemitério. Aquilo tem um pouco de fantasia, tem um pouco de exagero, pero no mucho, sabe? Não é muito exagero, não. Porque ocorre, eu tenho provas disso, eu já fiz consultorias onde elementos de poltergeist estavam lá presentes. E eu não vou colocar minha cara para bater falando coisas que não são verdades. Depois de 40 mil pessoas atendidas e 2.600 consultorias e mais de 40 mil alunos formados. Tá? Não tem por que eu inventar nada. Eu falo baseado na minha prática, na minha experiência. Então, eu vou falar sobre isso tudo para vocês agora e também mais coisas. Que sinais tem que indicam uma casa ou um imóvel que não tem energias boas? Além desses que eu estou acabando de falar. Quando é que uma parede com suas memórias começa a influenciar na pessoa? Traz doenças? Traz, mas não é o único fator, não. Prosperidade financeira também é afetada. Por que existem vários tipos de Feng Shui? Uma das razões é essa. Porque um tipo único de Feng Shui não conseguiria tratar todos os fatores adversos, negativos, perversos que tem num imóvel que já foi utilizado várias vezes. Tem imóveis, quanto mais antigos, mais vezes foram utilizados. Não quer dizer que são piores, mas podem ser piores. Então, digamos que você não consiga levantar nada na história do imóvel. Não conseguiu, ninguém sabe, ninguém não viu em lugar nenhum, ninguém tem história para contar ou não querem contar. E você aluga o local, ou para fazer um comércio ou para morar lá, e começa a perceber que tua vida estava indo bem, o fundinho de quintal que você tinha lá, tua empresa, fez você crescer, conseguiu comprar essa propriedade e vai montar uma empresa muito maior, mas de repente nada começa a ir para frente. Você acha que é ficção que eu estou te falando? A maior parte das consultorias que eu fechei com empresas
São desse tipo, pessoas que cresceram, se instalaram num outro lugar, mas não estavam com tudo resolvido, porque não vem coisa nova na tua vida. Vem coisa que você não resolveu, você vai encontrar lá na frente. As energias se atraem por semelhança. Se eu não resolvi as questões que não estão boas, de alguma maneira eu encontro experiências que se parecem com o que eu preciso resolver. Então, muitas vezes, o teu crescimento num lugar menor é quase que um teste divino, entre aspas, que te empurrou para um lugar maior, porque lá você conseguiria ter a experiência. Fácil você entender um outro exemplo. Você estava duro, estava dura na vida, não tinha nada e vivia com teus esforços, ia levando, ia levando, ia levando. Aí você ganhou na Mega Sena, encheu a bufunfa de dinheiro, e aí você muda para um castelo, para uma casa maravilhosa, um prédio, onde você quiser mudar, você tem condição de tudo na vida. Você começa a ter problemas de relacionamento, problemas de envolvimento de filhos com coisas que você jamais gostaria que eles se envolvessem, ou problemas de saúde que não há dinheiro que resolva. Porque, na verdade, esses é que você precisaria ter resolvido antes, mas alguém, muitas vezes com poucas posses, não conseguiria ter as experiências que eu estou falando. Então é muito interessante como o universo e como a inteligência superior trabalha, sempre a nosso favor. Mas uma das coisas que nós temos que fazer é resolver as situações de nossa vida. E para resolvê-las, muitas vezes parece que recebemos coisas e criamos condições que lá é que teremos a possibilidade de viver a experiência que vai fazer com que aprendamos. Isso por quê? Porque os lugares criam memória. Sabe, uma memória de um tipo que alguém que não toma banho uma semana entrar na tua casa, aquele cheiro que fica é duro de tirar. Você precisa fazer muito para tirar aquele cheiro. Então, mais tira. Agora, alguém que entra com raiva, com ódio, com inveja na tua casa, você não enxerga essa energia, essa é dura de tirar e pior, você nem sente o cheiro e nem vê. Então as memórias de parede são essas que você não enxerga, não vê e não tem cheiro. São difíceis, só quando elas te atingem que você percebe. Um ótimo projeto de Feng Shui, boas pesquisas e mudanças de postura que vão fazer você descobrir o que você tem que aprender, fariam com que vocês nem precisassem sofrer para aprender. Gostaram do tema? Curtam, inscrevam-se no meu canal, passem para os amigos e até nosso próximo encontro.